Próxima atração, Programa Atitude, com Solange Musaiel. Eu tenho o prazer de estar gravando aqui o programa Atitude na unidade SESC de Jundiaí. Vocês sabem o quanto, quem tem amizade aí comigo, o quanto eu gosto do SESC, o quanto eu gosto de marcar café aqui no SESC, enfim, toda uma programação que eles têm, movimento aí do lazer, não é? Para a família toda, para todas as idades. Então eu quis estar fazendo esse programa especial aqui no SESC de Jundiaí e convidei o Wagner, que é um querido, assim, que sempre também está aqui nas horas de lazer, apesar de ser o trabalho dele, ele é gerente, mas recebendo as pessoas com o maior carinho, com maior atenção. Está toda a equipe aqui de comunicação, aqui também nos bastidores, nos acompanhando. Wagner, muito obrigado por me receber aqui no SESC, para a gente bater esse papo gostoso. Como eu disse para você, eu gosto muito e eu quero cada vez mais que as pessoas venham curtir o SESC Jundiaí, porque o SESC, gente, tem 10 anos de existência em Jundiaí e trazendo cada vez mais uma programação super extensa. Então, obrigado por me receber aqui e esse carinho sempre que você tem comigo, enfim, em todos os momentos que eu posso estar aqui usufruindo desse espaço maravilhoso e toda a arquitetura. A gente está aqui do lado do Jardim Botânico. Solange, é uma alegria poder te receber aqui, poder bater esse papo, levar essa conversa sobre o SESC, sobre os 10 anos do SESC Jundiaí para o seu público. E além dos 10 anos do SESC Jundiaí, o SESC completa 80 anos em setembro de 2026. Então também tem uma outra data muito especial, muito importante para a instituição, para a gente também falar aí ao longo da nossa conversa. 80 anos, olha que beleza. E eu tive o prazer de estar na inauguração do SESC Jundiaí. Mas vamos falar um pouquinho da instituição mesmo, desses 80 anos, o que representa, não é? O SESC, por esse Brasilzão aí que é imenso e que tem várias unidades, né? Quantas unidades aí, mais ou menos, se eu tenho esse número? O nosso bate-papo é assim, gente, é bem descontraído. Nós estamos aqui na parte do teatro e nós vamos conhecendo o SESC, vocês vão conhecendo comigo e a gente vai tendo essas curiosidades aí que eu gosto bastante. O SESC no estado de São Paulo tem 44 unidades. No Brasil, muito difícil dizer, né, ter essa conta, porque a instituição é uma instituição de âmbito nacional. Ela surge em 1946, a partir de um movimento conduzido pelo empresariado. Em 46, há esse decreto presidencial que funda o SESC, a partir de reuniões, conversas, visões que o empresariado teve um ano antes, principalmente, entendendo que era necessário que, nesse momento em que o Brasil se desenvolvia, que também fosse olhado para o bem-estar do trabalhador, para as condições que o país poderia oferecer para os trabalhadores. Então, aí também é uma questão estruturante do SESC, né? Ele é uma instituição privada, né, mas de caráter público. Ele tem como público prioritário os trabalhadores desse setor do comércio, que engloba comércio de bens, serviços e turismo. Pelo fato da nossa ação ser muito bem estruturada, os equipamentos também com bastante potencial, essa ação é estendida à comunidade. Então, falando mais aqui para Jundiaí, a gente tem todo um trabalho de credenciamento com o público trabalhador desse setor do comércio e também uma abertura total, né, portas sempre abertas e convidando sempre a comunidade como um todo. E aqui é legal porque a gente consegue estar em
engloba, né, a parte de esporte, a parte de lazer, a parte de cultura, as crianças, tem tantas oficinas para as crianças, esse brincar, não é? Que relembra aí muito as brincadeiras antigas, né? O quanto os pais podem estar juntos, às vezes tá aqui, tá rolando uma música no domingo à tarde, os pais dançando com as crianças. Então eu vejo isso, o quanto vocês trazem esse diferencial e buscam também resgatar essa. Lógico, a tecnologia é importantíssima, todos nós estamos aqui através da tecnologia, né? Mas juntando isso e trazendo, sabe, a brincadeira, a história de roda, não é? Eu vejo que vocês têm muito esse olhar, tem muitas oficinas e muito com alimentação também natural, enfim, nós vamos aqui tentar mostrar para vocês, o Wagner está aí esmiuçando, né, falando um pouquinho, mas é isso que eu quero passar para o público para vir conhecer. Porque às vezes o pessoal acha que fica só na ideia e não chega até aqui, né, Wagner? É isso que você falou, é muito importante, que é a preservação de memória, né? O que você trouxe de brincadeiras de infância, né? Todo mundo carrega essas brincadeiras, essas memórias de brincadeiras, né? Ancestralidade, então é algo que de fato o SESC valoriza muito como programação, oferece isso, até porque é importante a gente sair também um pouco do que há disponível e ofertado pela indústria cultural no geral, né? Que em alguns momentos não consegue nuançar certas atividades, certos debates fundamentais, são muito importantes para a gente. Então, acho que para quem não conhece o SESC, para quem está nos vendo e não conhece a instituição, nunca esteve num espaço do SESC, é muito difícil falar sobre o que é o SESC, viu, gente? A gente trabalha aqui há muito tempo, mas é muito difícil falar. A gente nunca vai dar conta falando do que é a experiência aqui dentro. Tem que vir, né? Tem que vir para viver isso, né? Porque, assim, que lugar que possui um teatro, um ginásio, piscinas, clínica odontológica, biblioteca, um programa de coleta e distribuição de alimentos que visa reduzir desperdício e combate à fome, espaço dedicado às crianças, enfim. Espaço do café. Espaço do café, que também é importantíssimo. Né? As áreas de convivência, que são algo fundamental na proposta do SESC, né? Promover encontro é uma finalidade nossa, é um objetivo nosso, né? Então, esse espaço, que é um espaço que a gente tem bastante cuidado para que ele seja sempre seguro e limpo, acolhedor, agradável, ele é um grande espaço de convivência, né? Então é muito difícil a gente falar em palavras o que é essa experiência. E aí tem uma coisa muito interessante que acontece no SESC, é a pessoa que vem para uma atividade, por exemplo, esportiva, e é surpreendida com uma ação artística. E isso é incrível, né? E a gente vive isso no dia a dia, de ver nos olhos da pessoa a surpresa, esse elemento de surpresa. Então, isso acontece muito, isso nos motiva muito a promover, né? Então, a gente está o tempo inteiro pensando, né, como que a gente pode surpreender as pessoas que entram aqui, né? Trazendo artistas de grande nome, de grande expressividade, esportistas também, mas também valorizando cenas locais, produção local, a arte local. Então, esses balanços que o SESC promove, eu acho que isso é um pouco da marca do que é a instituição nas suas unidades. Foi o que você disse, né, Wagner? É a experiência. Por mais que a gente tenta passar, vai mostrar algumas imagens aqui, é só você estando, né? Porque você está ali, está presente, né? Que nem aqui. Nós estamos gravando aqui na parte do teatro. Nós estamos visualizando aqui uma parte do SESC que está na nossa frente. Então, você está vendo aqui as árvores maravilhosas. Quando você senta para tomar um café, às vezes já bate um solzinho ali, é gostoso. Então,
você já está vivenciando, você olha para um lado, você já está vendo a piscina, o pessoal ali nadando. Então, é exatamente isso. Eu acho que a pessoa se dá a chance de vir. E realmente, você às vezes faz uma programação, assim, que nem... eu até vou comentar, né, que depois é uma matéria que vai entrar, que no domingo eu vim na aula de Garuda, de yoga, que eu adorei, uma experiência que eu não conhecia, e todo domingo tem, enfim, tem vários, a programação aí vocês acompanham pelo site que está aqui, e também pelas redes sociais, vocês podem estar acompanhando. E daí você senta depois que acaba a aula, você senta, já começa a bater um papo, e você vai ficando e dá vontade, nós vamos ficar para almoçar? Como é que é? Então vai estendendo, é isso que eu quero passar para as pessoas, não sei se eu estou conseguindo, mas é isso, você programa uma coisa e de repente você vai ficando mais tempo aqui, que eu acho que é isso, porque ele acolhe, ele abraça a gente, né, e eu estava com a minha filha, que tem 25 anos, então assim, eu tenho 56, ela 25, ela estava com a amiga, estava com a mãe, então assim, já é uma experiência ali de amigas, junto, e idades diferenciadas, e vocês conseguem tá juntando, e isso é muito legal, lógico que é tudo muito pensado, né? O convite que você fez eu não faria melhor, então... Ficou ótimo, é isso mesmo, é viver essa experiência, é uma experiência que é para todos os públicos, para todas as idades, para todos os interesses, então as pessoas vão encontrar aqui alguma coisa interessante, né? Isso também é uma marca do nosso trabalho, é algo que a gente busca permanentemente, que é conseguir atender os mais diversos públicos, né? Você citou outro ponto muito importante, né? Quando você disse que tomando um cafezinho, a gente vê aqui as árvores do Jardim Botânico, porque o cuidado com a arquitetura também é algo que está no DNA da instituição. Então, ter projetos arquitetônicos que também comuniquem essa importância de um prédio que seja acolhedor e que seja também formador de consciência, é algo também que o SESC sempre investe muito nisso. Então, todas as unidades têm projetos arquitetônicos pensados para que criem relações com as pessoas, relações até afetivas, né? A gente vai se lembrar dessa cena do café olhando para as árvores, porque isso traz bem-estar, isso completa muito da gente, né? E acho que está aí muito da missão do SESC, né? É promover bem-estar, é promover qualidade de vida, é promover acesso à cultura, às artes, ao esporte, à saúde. Então, essa promoção toda está no nosso DNA, né? As ações, elas têm sempre como fio condutor um princípio de uma educação continuada, uma educação que é não formal, né? Não é educação formalizada, mas é um processo educativo. Então, em tudo há um olhar de intencionalidade educativa, seja nas ações mesmo, nas atividades, seja na arquitetura, e o que a gente pode oferecer para uma pessoa que está aqui dentro. Então, há sempre a reflexão em torno da educação, desse processo tão importante, né, que a gente precisa fomentar, que a gente precisa incentivar, estimular. E o convite que você fez para as pessoas virem, conhecerem, eu tenho certeza que ele vai fazer muito sentido quando as pessoas se dão conta desse espaço, como ele foi projetado e o que ele oferece, né? Tem algo também para se falar que há muita vida dentro das unidades do SESC. A gente está sempre com uma programação muito, muito intensa, né? E isso é muito interessante, né? Porque as pessoas vão tomar contato, entrando aqui, vão tomar contato provavelmente com algo que elas não esperavam, que elas não conheciam, e que isso pode abrir uma janela para um futuro, né? Para algo que possa fazer parte depois da pessoa, né? Seja num estudo, seja numa prática, num hobby, num lazer, seja simplesmente estar aqui, né? Marcar com amigos, amigas, um encontro aqui.
mês de março já está chegando e nada melhor do que a gente falar da programação do Sesc. O Wagner está aqui com a camiseta, né? Circuito Sesc de Artes. E também tem a programação aí do teatro, enfim. Nós vamos dar algumas palhinhas aí para vocês poderem acessar. Como eu disse, tem o site aqui, vou repetir para vocês, o site está aqui, né? Unidade Jundiaí, e também pelas redes sociais, que é uma rede que eu gosto bastante. Eu sempre acesso ali, principalmente pelo Instagram, e é bom porque a gente já fica vendo ali os destaques, né, Wagner? Sim. Vamos falar um pouquinho dessa importância do Circuito Sesc de Artes. Uhum. O Circuito Sesc de Artes é um projeto de circulação artística que esse ano vai para 133 cidades do estado de São Paulo. Então, são cidades que não possuem o equipamento do Sesc fisicamente nas cidades, são cidades que estão no entorno de das unidades do Sesc. Então, aqui em Jundiaí, a gente vai para 6 cidades da região, né? É um projeto que ocupa espaços públicos, né? Ele acontece sempre nos espaços públicos, durante uma tarde toda. É uma tarde toda que leva para essa praça atividades educativas e artísticas, principalmente, para todas as idades, sempre programações para livres, né, para todos os tipos de público. Então, quem vai para o circuito, na praça ou no parque, vai ver uma atividade de literatura, uma mediação, uma contação de história, vai ver um show, vai ver um espetáculo de dança, vai também participar de oficinas, de manualidades, de tecnologias. A gente também tem DJs para deixarem a praça sempre com aquele clima bacana da presença, né? Então, o circuito é um projeto muito querido, já feito há bastante tempo pelo Sesc São Paulo. Então, fica o convite aí. A gente começa o circuito no dia 21 de março, num sábado, e a gente faz 3 finais de semana seguidos. A gente vai terminar o circuito no dia 5 de abril, na cidade de Várzea Paulista. Então, é a última. A gente começa em Joanópolis, lá mais para cima, e a última cidade é Várzea Paulista. E o pessoal pode estar acompanhando pelo site, toda essa programação das cidades, horários, tudo pelo site. Pelo site do Sesc, pelas redes sociais, como você disse, né? A gente divulga sempre a programação pelas redes sociais. E para quem não for de Jundiaí região, com certeza vai ter alguma cidade no estado de São Paulo por onde o circuito vai passar. Então, o circuito também coloca no ar um site, um hot site, com todas as cidades que vão receber e toda a programação que vai passar por lá. E o legal que tem aqui na entrada, vocês podem estar acessando o QR Code também, né? E uma coisa também que eu gosto, porque jornalista gosta de papel, tem também os livretinhos, né? Que é o guia de programação que a gente já... Você vê que eu faço a propaganda mesmo, porque eu pego lá o livretinho, gosto, então eu acesso na rede social, acesso o QR Code, ou seja, vocês informam de todas... para chegar mesmo a informação através das pessoas, porque às vezes gosta de levar, já deixa ali em cima para não esquecer a programação, né, Wagner? Sim, concordo contigo. Nada como o livretinho para a gente até marcar ali, né? Poxa, isso aqui eu não vou perder, vou comprar ingresso, tal data na abertura. Então, esse guia de programação que a gente disponibiliza sempre no início do mês, né, ou na viradinha do mês, ele traz a programação completa do Sesc Jundiaí ao longo do mês, né? E daí, na parte de teatro, olha, o Paulo Betti, ator tão conhecido, ator global aí, né, ficou por muitos anos na Globo, hoje em dia não sei se ele está na Globo ainda, mas ele virá para Jundiaí. E também tem uma peça muito legal, um ensaio sobre a cegueira com o grupo Galpão. Essa peça é um encontro entre o grupo Galpão e a obra de José Saramago, que é um escritor português ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Isso é uma das peças que estarão no mês de março, não é isso? Essa peça é dia 6 e 7 de março. É isso, Solange, imperdível, né? Uma obra do Saramago,
na leitura, na interpretação do Grupo Galpão, que é um grupo que também tem longa trajetória, um grupo mineiro de teatro, então fica aí o convite. E também o Paulo Betti, né? Que honra poder receber o Paulo Betti aqui. Né? O Paulo Betti traz a obra Autobiografia Autorizada, são 2 dias, dias 19 e 20 de março, então também o convite. E para não dizer que a gente só fica nas artes, é importante também a gente convidar o público para as ações que são do campo socioeducativo. E aí a gente gostaria aqui de colocar 2 ações que também o SESC investe bastante, né? A gente coloca bastante energia nessas ações formativas. Uma que é em música, e aí o SESC Jundiaí, ele tem um centro de música, a gente inaugurou no final do ano passado, então são ações dedicadas à formação musical, mas não a formação no sentido clássico, no sentido formal, não. São atividades pontuais, são atividades bastante diversas, atividades lúdicas também. Então, o Centro de Música trabalha muito a musicalização infantil, trabalha também... Iniciação musical? Iniciação musical, mas é muito naquele sentido da gente mostrar uma possibilidade de como se fazer música, desse fazer musical, e não um processo continuado como os conservatórios e as escolas têm, né? A gente entra um pouco no outro campo, que é despertar o público. Às vezes, a pessoa nem sabe que tem um talento, e aí toma contato aqui com uma atividade e se descobre, né? E a partir daqui pode buscar um curso mais formal, um curso até ir para uma carreira, né? Então, o SESC coloca a educação musical muito nesse campo, né? Da experiência também, da brincadeira, né? Também para toda a família, todas as idades. E o Florestar, que é um projeto em rede, um projeto na área de meio ambiente, sustentabilidade, outra área também que a gente tem trabalhado bastante, né? E isso é fundamental que a gente debata, que a gente proponha, que a gente fale sobre meio ambiente, sobre as nossas relações com o planeta, né, tão importante. Então, fica também o convite aí para esse projeto Florestar em março. Em março também. Em março também, pega o mês inteiro. Então, são várias ações do dia 1º ao dia 26 de março. Então, o pessoal já vai acessando, já vai... O que tem algumas iniciativas, né, que tem que ter inscrição ou não, né, daí tudo, vocês explicam ali tudo direitinho, né? Isso, como são muitas atividades, né, muitas camadas diferentes de possibilidade de participação, cada uma tem uma forma, né, tem atividades com inscrição prévia, tem atividades que são abertas para o público espontâneo que está aqui na unidade, tem os shows, espetáculos que são com cobrança de ingresso, né, tem atividades que são exclusivas para quem tem a credencial plena, ou seja, para quem é trabalhador, trabalhadora no setor de comércio, credenciado, né? Então, por exemplo, o acesso à piscina e o acesso ao tratamento odontológico é exclusivo para esse público. Todos os outros serviços são abertos para toda a comunidade, né? E aí de acordo com o modo de participação. Que legal. Eu agradeço esse bate-papo tão gostoso aqui no SESC Jundiaí, você que chegou agora, fique aqui ligadinho, acompanhe as reprises na TV Mais Brasil, a TV da família brasileira, esse bate-papo tão gostoso com o Wagner, que é gerente do SESC Jundiaí. Então, se você não conhece, venha, fica ao lado aqui do Jardim Botânico, que é o nosso cartão postal de Jundiaí, fácil acesso para você vir. E o legal, gente, que funciona, só não funciona na segunda-feira. O restante dos dias, todos os dias, não é, Wagner? De terça a sexta? De terça a sexta, das 9 às 22, e sábado e domingo, das 10 às 19. E o feriado também funciona? Feriados também, das 10 às 19. Então, agradeço toda a sua gentileza de me receber, toda a equipe aqui de comunicação também, do SESC Jundiaí, por sempre vocês estarem dispostos a atender, são solícitos também, quando a gente solicita, estão sempre prontos aí, e venha para o SESC, vou fazer novamente o convite,
Não é a matéria paga, né? Eu estou fazendo de coração mesmo, porque é que eu gosto daqui, e eu acho que cada vez mais a gente tem que incentivar os nossos filhos, os nossos netos, a família, o marido, a esposa, para poderem estar vindo passar os amigos, né? Para poder estar vivendo essa experiência. Hoje aqui é uma quarta-feira e está movimentado aqui. E o que eu gosto de ver é isso, é a criançada, são os adultos, né? Ou se você também quer vir fazer uma leitura aqui, também você pode, né? Essa experiência da oportunidade, né? Obrigado, Solange. Uma alegria te receber, muito bom poder falar para o seu público. Fica aqui também o convite, venham conhecer, venham participar das programações, vai ser uma honra receber o seu público aqui. Acabei de participar aí de uma aula que é uma aula muito diferenciada, é uma aula de garuda. O SESC tem uma programação extensa, mas eles me deram essa autorização para estar entrevistando aqui a professora Jerusa. Jerusa, que aula deliciosa, realmente a gente agora termina a aula, tá toda assim zen, né? E eu queria contar, apesar da aula já ter finalizado, foram 4 domingos, né? Mas o SESC todo domingo, às 10h30 da manhã, tem uma aula de yoga aberto e em várias modalidades. Fala um pouquinho, eu não conhecia essa modalidade. O Garuda é uma mistura de pilates, yoga, tai chi e dança. E o SESC proporciona para as pessoas, com uma frequência bem grande, tanto de sábados como nos domingos, aulas que focam em movimento consciente. Então, acabou combinando super com o nosso projeto e é por isso que a gente acaba rodando e passando por muitas unidades. Hoje a aula que a gente fez aqui foi uma aula que trabalhou muito o controle respiratório e, consequentemente, o emocional. Então, quando a gente fez os exercícios e foi mudando o ritmo da respiração, se percebendo, trazendo a presença, a atenção para o que estávamos fazendo naquele momento, você vai regulando todos os sistemas do corpo, não só o sistema respiratório, que foi o, acho que, mais simples. Você que fez a aula, você viu. A gente começou, reparou como estava a respiração, e quando a gente termina a aula, ela está diferente. Mas isso também interfere no sistema linfático, no circulatório, no cardíaco, no sistema muscular do corpo. Então, pelo movimento, a gente busca uma saúde plena para o nosso corpo. E é legal isso que você falou, né? Juntar o Pilates, a yoga e a dança. Esses movimentos, você fala muito da árvore, de aterrissar, de florescer, toda essa linguagem, e sempre com esse sorriso lindo no rosto, e eu vejo passa essa alegria, essa emoção, essa tranquilidade também, né? E eu percebi que não tinha nenhuma música para realmente a gente sentir a sua fala, sentir o seu gesto, e o quanto estar presente é importante, não é? A gente conseguiu diminuir a luz para ficar um ambiente mais tranquilo. E quem ditou o ritmo foi a respiração, a minha, a sua respiração durante a aula. Já a questão das imagens que a gente foi imaginando, né, o corpo como uma semente, como uma árvore. Nós vamos mostrar algumas imagens aqui. Ele faz parte da metodologia que a gente trabalha mesmo, que é trazer a parte criativa, trazer a atenção para imagens que fazem parte da nossa rotina, para que quando você sair da aula aqui, de repente bater o olho numa árvore, ver umas raízes bem abertas, isso já lembre o seu corpo, o seu subconsciente, e já organize também o seu corpo pelas experiências mesmo corporais. Então, eu poderia usar um monte de nomes técnicos e falar do nome de cada osso do pé, de cada ligamento, mas existem caminhos mais simples, mais fáceis, que foi esse que a gente usou das imagens. Então, por isso, eu falei do pé como as raízes de uma árvore, das nossas pernas como as cordas de um violão,
da respiração, que pode ser como um sino, uma música. Então foi por isso que a gente trabalhou dessa forma, para ser simples, inclusive fácil e todo mundo conseguir compreender. E como esse movimento, né, da yoga num geral, o que ele traz de benefício, né? Porque o Sesc tem toda uma programação para você, assim, de lazer. E o quanto isso reflete no nosso dia a dia? Foi o que você falou. A partir do momento aqui, a gente continuar na próxima hora, no próximo dia, né, na semana, como que a gente consegue ir levando isso para o dia a dia? Uma das coisas que a gente aprendeu na aula hoje, além de estimular e ganhar força, tudo isso, teve vários momentos que a gente ensinou o nosso corpo a relaxar. Soltar o ombro, soltar a expressão facial, deixar esse corpo mais tranquilo. Então essas sessões, elas são um momento também de acalmar um pouco o nosso corpo, a nossa cabeça. Não dá muito para separar, né? Mente, corpo, tudo isso. Mas acalma, porque lá fora a vida é super barulhenta, né? As coisas estão acontecendo, todo mundo tem pressa, existe muito mais competição entre as pessoas. Então, ter um momento onde durante a semana você pode ter um pouco de calma, de tranquilidade, é um remedinho que você consegue consumir para diminuir níveis de estresse, de ansiedade, ou até para achar disposição para conseguir encarar aquele mundo competitivo lá fora. Então, Jerusa, agradeço pela aula, gostei demais, agradeço pela entrevista. Obrigada. Eu agradeço o espaço e a divulgação do nosso trabalho. Quanto mais as pessoas se moverem, mais felizes elas vão ser e saudáveis. Então, mova-se também. Programa Atitude na TV Mais Brasil. A TV da família brasileira para você. Você assistiu Programa Atitude, com Solange Musaiel. O melhor do colunismo social para você.